Olá, pessoas especiais. Estamos aqui diretamente dos estúdios RM, estúdio de ponta com equipamento top, para mais um Tô Dentraço do Papo. É isso aí, é isso aí. Com patrocínio exclusivo da Trialto Reparação Automotiva. Por favor, operador, coloca na tela aí a Trialto aí, por favor. Oficina de ponta, localizada em Ramos. Dê um Google e dá uma olhadinha lá nela, que já estamos no Google, lá com a Trialto. Hoje com um convidado muito especial, Fernando Figueiredo. Nós vamos falar de uma coisa hoje muito bacana, a paixão nacional que é por automóvel. Automóvel. Você concorda que automóvel é uma paixão nacional? Concordo, é uma paixão nacional. Inclusive tem pessoas que chegam ao ponto de preferir o carro, realizar o sonho, comprar o automóvel, do que até a própria casa. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu, antes de vir pra cá, né, eu postei lá nas redes sociais que ia ter um bate-papo contigo aqui. Você acredita aqui, ó? 2 folhas aqui de pergunta pra você. Caramba. Acredita nisso? Acredito. E chegou pergunta pra caramba pra você, inclusive até pelo telefone também. Vamos lá. Então eu queria que você falasse um pouco de você. Como é que você começou? Como é que surgiu essa sua paixão por automóvel lá atrás? Você teve o exemplo dos seus pais, enfim. Desenrola aí. Eu cresci na década de 80, né? Fui criança na década de 80 e era uma década onde você não tinha essa quantidade de automóveis que você tem hoje, a quantidade de importados, a quantidade de opções. E muito menos de crédito para comprar o carro. Então era algo muito mais difícil. Então tudo era mágico. Então, assim, queria me agradar, me dava um carrinho. Eu não fui de soltar pipa, jogar bola. Uma coisa sempre foi carro. Revista de carro, brinquedo era carro. E também por referência, como você tocou, meu pai, meu padrinho, meus primos, que sempre foram envolvidos com automóvel. Inclusive, a gente tinha um comércio que lidava com carro. Qual era o comércio? Era um posto de gasolina. Tá. Era posto de gasolina. Então, assim, e eu ficava louco se meu pai não me levasse. Para ficar em contato com o automóvel, com aquele mundo da lavagem, da geral, abastecimento. E é uma coisa diferente, né? Porque hoje você vê a molecada hoje que curte bola, né? Bola é evidência. Videogame, né? Videogame, né? Hoje em dia. Mas você não tinha essas... eu tô fazendo referência lá atrás, né? Lá atrás, década de 80. Você tinha era isso. bola. Você bola e pipa. Você não tinha telefone, smartphone, Exatamente. computação. Não tinha nada disso, né? Internet. Então era tudo muito presença sua ali. E aí isso começou a me aguçar o interesse. Que aconteceu um fato também assim que foi muito determinante. No meu aniversário de 9 anos, no ano de 88, eu fiz 9 anos no final do ano. No ano de 88, teve uma promoção de uma rede de combustível chamada Esso, e que eles fizeram a seguinte promoção. Você abastecia, ganhava um cupom, e a cada abastecimento você ganhava uma figurinha, colava nesse cupom, preenchia o cupom. O sorteio era um mini bugre, modelo Fórmula 1. E aí o que aconteceu? O primo do meu primo foi o contemplado. Só que ele morava numa rua muito movimentada na Tijuca, e ele não conseguiu usar, ele botou para vender. Não dava para andar na rua movimentada, Não dava, não tinha como. Um carrinho pequenininho, meio de carro grande, ônibus, enfim. 2,5 cavalos de motor, não tinha... Motorzinho de bomba d'água. Motorzinho de caldo de cana, cara, de moeda de caldo de cana. Moeda de caldo de cana. Aí o que aconteceu? Meu pai foi e comprou esse carrinho para mim. Aquele que puxava na cordinha, né? Na cordinha, ligava o carro. Aí meu pai foi e comprou esse carrinho para mim. E no ano seguinte, o meu pai foi e comprou o reboque. Aí virou festa, porque a gente viajava, levava o carrinho. Meu pai ia me buscar às vezes na escola, de vez em quando ele levava o carrinho para o posto para lavar. A suspensão dele era lubrificada igual de Kombi, né, com graxeira. Aí tinha que ir lá aplicar a graxa, aí da saída do posto ele ia me pegar na escola. Pô, era o rei, né? Bacana. Meu pai parava na porta da escola com o carrinho no reboque, o pessoal ficava doido. Então assim, eu curti muito aquilo, muito. E aconteceu comigo uma coisa que era normal da criançada naquela época, que era a agonia para tirar a carteira de motorista. Eu também tive. Eu completei 18 anos, no dia seguinte eu já estava tentando tirar a carteira. Foi a mesma coisa. Eu completei 18 anos, já dei entrada. Eu fiz tudo rápido. Eu fui a primeira turma que foi a provisória. E o engraçado foi o seguinte, eu pensando assim comigo, cara, o dia que eu pegar a carteira de motorista, eu vou encher o tanque do carro e eu só volto pra casa quando a gasolina estiver na reserva. Rodar até acabar. Eu tomei uma surra no Detran,
Eu fiquei de 8 da manhã até as 5 horas da tarde para pegar a carteira. Eu cheguei em casa, tomei um banho e dormi. Só fui aproveitar no final de semana. Me diz uma coisa, Fernando, como é que você adquiriu esse conhecimento técnico todo em automóvel, cara? Esse conhecimento foi o seguinte: por eu crescer com a minha atenção voltada para isso se tornou mais fácil. E desde meu primeiro carro, eu sempre gostei de carro preparado, rebaixado, motor, e comecei a fazer amizade com pessoas que também tinham a mesma linha de pensamento e gosto. Você também chegou a trabalhar com automóveis? Trabalhei. De compra e venda? Foi. O que aconteceu? O meu pai, a gente teve que vender as empresas e eu fui trabalhar no ramo de telefonia, com vendas. Quando eu cheguei, era o final do boom de telefonia móvel no Brasil. Só que chegou um ponto que aquilo ficou saturado, eu não trabalhava com pessoa física, era pessoa jurídica, e aquilo ficou saturado. Eu trabalhei quase 6 anos com isso. E aí eu pensei, cara, tá ruim, vou fazer o quê? Ah, sabe uma coisa, eu vou unir o que eu gosto com o que eu sei fazer melhor, que é venda. E aí eu fui vender automóvel. Distribuí meu currículo em concessionária e comecei em concessionária de zero. Só que eu não era do 0 quilômetro. Eu sempre fui do VU, do veículo usado. E aí fiquei uns bons anos em concessionária, fiz amizades incríveis. Só que um dia eu resolvi ir para a loja de rua. E eu caí numa loja onde eu fiquei 5 anos e meio, mais ou menos, onde eu fazia a parte de vendas e o dono da loja ele enxergou isso, que eu tinha esse conhecimento técnico em automóvel, ele me jogou para fazer a manutenção. Então eu era responsável por 3 lojas, nós tínhamos mais ou menos 46, 50 carros no chão. Bacana. E eu era responsável por toda a manutenção desses carros. E aí sim, aí eu aprendi muito mais. Tanto parte de estrutura, mecânica, pintura, revitalização, era tudo comigo. Bacana. Você se importa aqui, como eu te falei, né? A gente tem as minhas perguntas que eu vou te fazer no decorrer aqui do podcast. Mas você se importa eu fazer a pergunta aqui Não, pô. das pessoas aqui? Então Vou vamos falar lá. até um termo que as pessoas aqui no Rio de Janeiro usam na venda de automóvel. Solta o freio. Então vamos lá. Então vamos soltar o freio. Vamos lá. Eu tenho aqui a pergunta da Luciana Xavier, cara. Fernando, foi aprovado no exame do Detran e quero comprar meu primeiro carro. Você sugere algum? Algum é complicado. Eu sugiro o segmento. Qual o segmento? Porque as pessoas elas têm que aprender a separar o carro no segmento. Você tem um segmento popular, você tem um segmento Prime, você tem o hatch, você tem o sedã, você tem agora o que está na moda, que são as SUVs. Então não adianta você falar assim, o carro tal. Porque se ela for comprar zero, legal, você consegue falar para ela qual é o carro. Mas se ela for comprar um seminovo, você fala o segmento. Vou dar um exemplo aqui, vamos falar nomes. Palio, Gol, Onix, tudo do mesmo segmento. Fox, entendeu? O que eu aconselho para ela? Eu aconselho para ela começar num carro dito popular, completinho, motorização não precisa ser forte, porque ela precisa treinar. Não adianta eu largar, não adianta ela comprar um carro com uma potência absurda, caro também, sem absurdo ter... de caro. Porque quando você pega a carteira de motorista, você tem a teoria, um pouquinho de nada de prática, mas o que vai te dar a confiança, o que vai te trazer a certeza, o que vai te dar, o que vai encorpar o seu conhecimento é a prática. É o dia a dia, você sair no trânsito, é você dirigir de dia, você dirigir na chuva, você manobrar, você estacionar. E se ela pegar um exemplo, um carro sedã, com um motor muito forte, automático, as pessoas falam assim, automático é mais fácil, em tese. Porque você não tem a embreagem para debrear. Então fica complicado você... Quem não está muito acostumado acaba se enrolando. Não, já vi vários acidentes. Já vi vários então, acidentes que eu com isso. A pra pessoa não ela? está acostumada com o automático, aí pensa que é embreagem, pisa na embreagem, o carro vai e não consegue frear. O que eu aconselho para ela? Ir num carro relativamente normal, pode ser completo, não usar o ar-condicionado de início, porque quando você fecha os vidros e liga o ar-condicionado, o rádio, tira a tua percepção auditiva do ambiente, do que está acontecendo. Então, assim, isso pode te atrapalhar na hora. Então, pegar um carro, motorização
tranquila, é até um carro mais barato também de ter, né? Seguro, IPVA. Entendi. Você aconselha alguma marca? Conselho, o que acontece? Hoje as marcas estão muito boas. Meu conselho são sempre pelos nacionais. Por quê? Você consegue uma facilidade mais de peça, é o carro que o público brasileiro confia mais. Então, um exemplo, você pega esse carro, na hora de revender, você tem mais facilidade. Não que as outras marcas não sejam boas, mas você tem que ver também a liquidez do carro. Não adianta você comprar um carro e depois ficar olhando para ele. Deixa eu fazer um elogio, né? Você viu que a primeira pergunta foi de uma mulher, né? Eu acho que é sinal que as mulheres hoje se interessam, né? Estão interessadas em saber de automóvel também. Muito legal isso, né? Se interessam. O público feminino hoje vai para as lojas, o público feminino hoje pergunta, questiona, quer fazer o test drive, te pergunta o porquê daquilo. Bacana. Hoje o cliente mudou muito, 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 muito. Vamos lá, cara. Felipe Tavares também me mandou aqui, né, uma pergunta. Quero embelezar meu carro. Por onde eu começo? Tipo de embelezamento, Fernando? Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho, voltar um pouquinho para depois responder a pergunta dele, para as pessoas entenderem também de onde vem o meu conhecimento nisso. Fica à vontade. Quando mais novo, eu falei no início aqui que eu frequentava, que eu fazia os mesmos amigos, todos com os mesmos interesses, e a gente frequentava encontros. Aí naquela época tinham escuderias. Eu lembro disso. Você tinha os bairros, né, com as escuderias. E era muito bacana, né? Era. E ali era o auge da preparação. E eu acho que as pessoas elas têm que valorizar mais esse público da antiga, porque foram eles que abriram o caminho para os empresários hoje em dia, né, enxergarem esse mercado, porque antigamente para você ter uma roda melhor, você tinha que importar, ou você tinha que ir a São Paulo, tinha que ir a Curitiba, um kit de preparação de motor, você não tinha peça nacional, suspensão, e essas pessoas elas abriram o caminho para quê? Para que os empresários enxergassem esse nicho de mercado e começassem a montar seus estabelecimentos comerciais com relação a esses produtos. Voltando aí à pergunta do Felipe, né? Felipe Tavares. Felipe Tavares. A pergunta do Felipe Tavares. Bom, todos os carros que eu tive, que eu preparei, e os meus carros chamavam a atenção. Todos eu comecei primeiro pela roda. Entendi. Porque a roda ela é determinante. Não adianta você preparar o carro todo e se a roda não está destacando, se ela não está chamando atenção. Uma coisa que eu aconselho isso varia do gosto de cada um e a gente tem que respeitar. Quando você coloca a roda, tem gente que quer colocar aerofólio, spoiler, adesivo, scoop de capô, quer botar luz roxa, vermelha, neon por baixo, interior muito personalizado com o que você gosta, isso você tem que ter muito cuidado. Por quê? Você vai ficar com esse carro bastante tempo, você já vai vender, você gosta de trocar muito de carro, porque na hora de você revender, você tem que pegar uma pessoa que tem os mesmos gostos que você tem. Senão você vai ficar olhando para esse carro. E uma coisa que o público que curte, uma coisa do público que curte automóvel tem que entender primeiro, você tem que ter consciência que cada acessório que você coloca, você não vai recuperar o valor que você pagou. E equipar carro é caro. Sim. Então, vamos dar um exemplo. Você vai colocar um jogo de aro 17 com pneu de performance no seu carro. Você pode separar aí de 5 a 8 mil, 6 mil, 4 mil, dependendo do modelo da roda e da marca do pneu que você coloque. Na hora de revender, você não vai conseguir mais do que R$ 1.500, R$ 1.800 nesse jogo. Você sabe que as mulheres estão bombando, né? Outra pergunta aqui feminina. Pergunta feminina aqui, muito legal. A Natália Gonçalves está perguntando qual o carro que dá menos manutenção? Se existe algum carro que dê menos manutenção. Isso é complicado, porque não existe carro perfeito. Não existe, não existe. Você consegue até carros muito equilibrados. Isso aí é verdade mesmo? As pessoas falam, né? Não, carro japonês é um carro que não quebra. Mas também quando ele quebra, você vai vender um rim senta e chora, para consertar. Senta mas realmente, ele preza pela qualidade, ele se aproxima, dependendo do carro, ele se aproxima do modelo Prime. E todo carro, o dono é que determina.
Tem dono que faz a manutenção corretiva e tem aquele cara que faz a manutenção preventiva. Explica isso pra gente. Vamos lá. Vou te dar um exemplo. Tipos de manutenção. Eu vou te dar um exemplo. Manutenção preventiva. Troca de óleo na data, revisão, correia dentada, pastilha de freio. Tem uma manutenção que é muito difícil alguém que faça isso. Mas é muito difícil. Nem eu faço. Mas se você fizer essa manutenção, ela te evita uma quantidade absurda de problemas. Que é a substituição da válvula termostática. Que é uma peça relativamente barata em qualquer carro. Que se ela travar aberta ou fechada, você não tem... Dá só explicada para as mulheres saber o que significa A uma válvula válvula termostática é uma peça que ela troca a água do motor com a água do radiador e ela faz... Frio, quente, quente, frio. Ela vai e equilibra É a algo que temperatura do resfria o seu motor, carro. né? É o que faz o seu carro manter a temperatura de uso. Se essa válvula travar, não tem essa troca, o motor esquenta. Aí você pode ferver, você pode queimar a junta do cabeçote com o bloco, ter a troca de água com óleo. Aí, por causa de uma válvula que é relativamente barata, custa R$100, R$200 uma válvula dessa, você pode ter um problema de ter que retificar um motor, retificar um cabeçote. Olha aonde vai o teu problema por conta de uma válvula. Que você podia ter feito a substituição. Que eu aconselho que você faça aí com 50, 60 mil quilômetros. Pode Bacana. fazer. E aí, vamos lá, respondendo a Natália. Não tem carro perfeito de manutenção. Hoje as manutenções estão muito equivalentes. Você tem carro que você consegue uma quantidade melhor de oferta de peça no mercado paralelo. O que é o mercado paralelo? É o mercado de loja de rua. Tem carro que é só concessionária. Hoje as concessionárias não trabalham mais com estoque físico. Você chega lá, encomenda a peça e aí você tem que esperar a fábrica mandar. Essa linha aí depois da pandemia, muita coisa mudou, né? Não, mas esse lance dos estoques das fábricas, isso já vem há um tempinho. Eu ia te perguntar isso. Como é que tá hoje, assim? tempinho. A gente ainda tem dificuldade ainda de peça das Dependendo concessionárias? da peça, tem dificuldade. Tem. De meses, assim. Você pede a peça e demora meses para chegar? Porque tem peça que é importada. Tem peça que é importada, tem peça que é nacionalizada, tem peça que é só importada. Principalmente acabamento. Acabamento tem... Aí o que acontece? Você vai para a internet, né? Nós temos uma marca até que fechou, né? Não tem muito tempo, né? E aí como é que faz, cara? Pra você conseguir uma peça de uma fábrica que era aqui no Brasil e aí fechou. E a gente tem que importar. Vai para mercado de usado. Ou vai para a internet tentar, ver alguém que mora lá fora. Para enviar, né? Para enviar. É complicado. Entendi. É bem complicado. Explica a diferença aí do automóvel Prime, do não Prime. O que significa essa Prime e não Prime? Automóvel Prime, não Prime. O Prime, ele é aquele automóvel de luxo. O que você quer dizer de luxo, automóvel de luxo? Vamos falar marcas. BMW, Mercedes. Top. Jaguar. Eu sou um amante da Mercedes, assim... Também. Tremendo. Eu sou muito fã de carro alemão. Para mim, vai para o importado, para mim é alemão ou japonês. Embora os coreanos estejam bem fortes. Mas eu ainda gosto muito do alemão ou do japonês. O automóvel Prime, qual é a diferença? Por que eles são tão mais caros? Porque, vamos lá, eles vão colocar uma peça, um amortecedor. Num carro normal, comum, essa peça é para durar 100 mil quilômetros, 2 anos, 3 anos. No automóvel Prime é para rodar 500 mil, 10 anos. Você pega a bateria de uma bateria comum, normal, que vem nos carros ditos comuns, normais. É uma bateria fábrica, que dura né? 2 anos e meio, 3 anos. A bateria de um automóvel desse Prime dura 8, 9. São peças com mais qualidade. E isso, o acabamento, o couro, tudo que usa no automóvel dito Prime, ele tem mais qualidade. Então, o que acontece? Isso eleva o preço. Por isso que você tem essa diferença tão grande de preço de um carro de luxo para o carro normal. O material que usa, peça que em carro normal usa um latão, no automóvel Prime vai usar aço. É diferente. É diferente. É feito para durar mais. Marcinho, Renato, depois a gente vai ter que pegar até um autógrafo dele aqui, hein? A próxima pergunta aqui, prestem atenção. Preste atenção, depois até eu quero teu autógrafo. Escuta essa aqui, ó. Pergunta do Felipe Magalhães. Fernando, sou seu maior fã.
Olha isso. Caramba. Deixa eu deixar até um abraço para ele aqui. Um abraço, Felipe. Te sigo nas redes sociais e admiro muito o que você faz e o que você fala também. Você é um guru para mim. Que isso, rapaz? Quero teu autógrafo, hein? A minha pergunta é: eu tenho um dinheirinho guardado e gostaria de abrir um comércio de compra e venda de automóveis, né? Então já te segue, já sabe que você trabalhou com isso, né? Por onde começo? Qual é o caminho? Como devo percorrer? O caminho que eu te indico é primeiramente treinar. Treinar o quê? Como assim? Tenta primeiro ser vendedor. Trabalhar em alguma loja. Primeiro. Antes de partir para o automóvel? Antes de você partir para investir nisso. Entendi. Para você ver mesmo se é isso que você quer, porque também depois que você entra, dificilmente você sai. Depois que você é mordidinho pela mosca aí do automóvel. Mas, Fernando, hoje em dia, tá? Nós passamos por tanta coisa, pandemia. Tem gente que tá buscando esse meio de. Eu vou chegar lá. Trabalho. Passamos por tanta coisa, né? Tanta dificuldade, a economia do país e tal. Ainda é bom negócio hoje você abrir uma agência, uma revendedora de automóveis? Uma agência de automóveis? Sempre vai ser. Tudo que você trabalha com vendas sempre vai ser bom. Porque a venda é o limite. Você faz seu salário, você faz seu ganho, tudo depende de você. Automóvel hoje em dia. Se você comprar bem, você vai vender bem. Automóvel hoje a gente está tendo uma variação no mercado de preço e o mercado está até meio parado. Não está girando como já girou há uns bons anos atrás. Há uns poucos anos atrás, desculpa. Então, assim, o que eu aconselho para você, Felipe, vá primeiro ser vendedor, veja se é isso mesmo que você quer, entenda como é que... Porque o segredo para você vender bem é se você comprou o carro bem, o automóvel bem. Porque não adianta um carro que vale a 30 mil você pagar 29.900 e querer vender. Querer ter lucro. Entendi. Porque você tem sempre alguma coisa para melhorar no carro. Comprar bem para vender bem. Para vender bem. E outra. Esse é um mercado que tem muita gente mal intencionada. Como todos os outros mercados. Você tem um bom profissional, você tem um mau profissional e tem pessoas que se aproveitam disso para dar golpe. Então, assim, é carro que foi cortado ao meio e reformaram, é carro com documentação inadequada, e tem muito golpe hoje nos aplicativos de venda. Não estou falando que o aplicativo de venda seja ruim de você trabalhar, mas tem muita gente que se aproveita. Então, tem certas manhas que você enxerga quando aquela pessoa quer fazer algo errado com você ou não. Então, assim, mas isso você só ganha esse time, esse feeling, trabalhando no ramo. Vendo ali o dia a dia do que está acontecendo. Você se considera um bom vendedor? Aquele vendedor nato, assim, que o cara entrou, ele quer comprar o carro preto, você vende o vermelho? Você considera assim? Eu gosto. Ó, eu já vendi carro enguiçado, carro que não existia, carro desmontado. Uma vez o carro que não existia, não é que o carro não existisse no mercado, o carro não existia no meu estoque. Entendi. E eu consegui vender para o meu cliente, ele, não, eu quero carro tal, como cor tal, e eu só acredito no que você indicar. E aí você correu para conseguir o carro dele. Conseguir no padrão que ele queria, como a gente trabalhava. Me tira uma dúvida aí. No teu auge de venda, uma curiosidade, você consegue se lembrar quantos carros você vendeu no mês? Assim, foi Fernando. No mês? Eu vendi, sei lá, X carros. Vamos falar dos meus últimos 5 anos. Eu trabalhei numa loja, que era essa loja que eu fazia a parte de manutenção, com liberdade de vendas, e a gente vendia uma média de 30 carros por mês. Se você pegar o número de meses vezes os anos, eu participei direta e indiretamente mais ou menos de 1.800 vendas. Caraca. Só nesses 5 anos. Mas você consegue saber, você, Fernando Figueiredo, desde o primeiro contato com o cliente entrou, você desenrolou tudo. Qual carro que o senhor... Boa tarde, qual carro que o senhor precisa? Eu tenho a minha receita de bolo. Também tem que deixar claro aqui que hoje eu não trabalho mais com automóvel, nem com vendas. Você trabalhou, você é advogado. Hoje eu sou advogado. Pô, mas que mudança. Eu me formei, passei na prova da ordem e aí saí fora do mercado. Que mudança. Mas vamos lá, que você estava falando do... Não, eu quero saber do Fernando. Que o Fernando, desde o primeiro contato com o cliente ali, eu quero saber o Fernando. Você pegou um todo, né? Da loja toda, né? Eu quero saber o Fernando Figueiredo. Quantos carros você vendeu assim num mês? Você consegue lembrar? Eu tô falando venda sua, assim, de você... Captou o cliente, vendeu para o cliente, mas vou falar mais fácil. Você trabalhar o cliente ali. Quando eu trabalhava em concessionária, e a concessionária que eu trabalhava, ela era um grupo de concessionárias e todo mês, no último final de semana, tinha feirão. E aí começava sexta-feira e ia até domingo. Feirão vende? Eu vendi uma média de 12 carros por feirão. Dia?
Não, final de semana, perdão. Final de semana. Final de semana. Fora o que eu vendia no resto do mês. Eu competia com o melhor vendedor do zero. Caramba. Só que a minha venda era lucrativa, a dele era sempre perto do mínimo, ele dava todos os descontos, dava todos os acessórios, eu não dava nada. Eu fazia uma venda muito limpa. Então eu me destacava mais do que ele nesse quesito. Olha só, cara, a Fátima Lira fez uma pergunta aqui muito bacana, muito legal mesmo. Automóvel zero ou seminovo hoje? Depende. Depende o quê? Depende do que você quer do automóvel. Se você é aquela pessoa que troca de carro todo ano, troca 2 vezes por ano, e existe gente assim, ou você é aquela pessoa, aquele usuário que fica com o carro 5, 6, 7 anos. Se você fica com o carro mais tempo, eu aconselho zero. Por quê? Na hora que você pega o carro 0 km, quando você já coloca a placa nele, você já colocou placa, ele não é mais zero. Você nem tirou da concessionária. Colocou placa, você já perdeu ali de 25% a 27% do valor do carro. Se você troca de carro todo ano, você não tem essa perda. O carro já perdeu. Entendeu? Ele já vem para sua mão com essa perda. E aí você, na hora de ficar trocando, você perde menos. Mas aí também depende. Quer ver? Existem pessoas que elas preferem o zero. E já tem pessoas que, dentro do valor do zero, ele compra um usado mais completo. Um seminovo mais completo. Tudo depende. Depende do que você quer. Qual é a proposta? Para que você vai usar o automóvel? Qual é a tua necessidade? Eu quero ou eu preciso? Ô, Fernando, por que as SUVs explodiram aqui no Brasil, no país? É uma tendência lá de fora, porque eu sei que eu viajei lá para fora e o que eu mais vi foi SUV, né? E a gente só tinha, né, nas décadas passadas, os carros menores, aquela coisa do compacto. Para ter isso era uma caminhonete enorme, aquelas D20, C10, Furgline. Exatamente, Blazer. Né? E agora você olha, sei lá, na rua, você vê sei lá, 10 carros, 5 são SUVs. Né? Fala isso pra gente aí, por que explodiu aqui o mercado de SUV no Brasil, cara? Questão de gosto, questão de forma de dirigir, questão de entrar no carro, o carro é mais alto, é maior, te dá mais sensação de espaço. Geralmente são carros mais luxuosos, com motorização mais forte. É tudo uma gama de... Começou com a mulherada, as mulheres que começaram a gostar mais desse... Porque principalmente o pessoal da antiga, né, gosta do carro sedã. Eu curto carro sedã. Eu também, eu sou apaixonado, adoro um banheirão. A mulherada que veio com esse lance do SUV. E aí, um começa a usar, o outro começa a ver, aquele trabalho de formiguinho, boca a boca, e virou tendência. É tendência hoje, não tem jeito. É tendência. O segmento líder do mercado hoje são as SUVs. Você deve ficar muito antenado com esse mercado aí, né? E eu também, assim, eu saí dele, mas eu estou sempre prestando atenção. Eu tenho acompanhado também os lançamentos dos carros, né? Os carros hoje estão muito bonitos. Estão demais. Os designs, a tecnologia está muito boa, né? Estão demais. Tá muito boa. Outro dia eu tive contato com eu vou até falar a marca aqui, ó, um Tigo 8. Carrão, já vi de perto. O carro é uma espaçonave, cara. Carrão. Aí fala assim, coreano. Acabamento bom, suspensão boa, mecânica boa, interior Prime, top, som bom, tudo do carro é bom. Eu ainda não sei como é que vai ficar a revenda desse carro. A parte de liquidez dele, porque ele é um lançamento. Mas o carro, pô... Quando você falou das mulheres aí, né? Hoje está muito prático, né, cara? É uma coisa tão simples que a gente for parar para pensar, né? Você com a mão cheia de compra, né? Você dá um toquinho embaixo do para-choque. Você vai com o pé ali, você bota o pé embaixo ali da mala traseira. Com a chave de presença no bolso. Sim. Não é você porque vai com o pé, você tá com as bolsas de compra ali, passa o pé embaixo ali do carro, já sobe ali. Pô, maravilha. Com facilidade. E tudo que facilita. Quer ver? As pessoas falam assim, teu carro é vidro elétrico? O teu vidro elétrico é automático? É vidro elétrico. Aí você volta para um carro que o vidro elétrico não é automático, você já fica, tem que ficar segurando aqui. Tudo que você se acostuma de detalhes a mais faz diferença. Pessoal, você que está curtindo aí o canal, tá? Não esquece de dar o triplo C, tá? Curta, comenta e compartilha. Fernando, me diz uma coisa, cara. Vamos falar agora de manutenção, tá? Como é que você identifica uma oficina que seja boa, honesta e que você pode botar teu carro lá e ficar de olho fechado e saber que eles vão trabalhar no seu carro, vão condenar a peça que está ruim? Tem uma linha de posicionamento em relação a isso? Vamos lá.
Em regra, procure uma oficina que esteja organizada. O que eu quero falar com organizada? Aquela oficina que tem estrutura, tem um ambiente amplo, tem equipamento, tem a parte de eletrônica, porque depende do carro. Se você for levar um carro antigo, não adianta o cara ter o software, o computador mais moderno, porque ele não vai ter o de plugar. Agora, se você tem um carro, os carros de hoje... É chamado scanner, né? Os carros de hoje que tem muita tecnologia embarcada, tanto os carros ditos populares quanto os carros mais tops, mais de luxo, é a estrutura da oficina, é a limpeza, a organização, como estão os funcionários, aquele lance de oficina suja de graxa, com um calendário mais, né? de mulher pelada na parede, o cachorro largado num canto com uma panela usando como bacia para frigideira, para ração. Isso acabou, cara, isso acabou. Não tem mais como. Hoje é tudo arrumadinho, né? Tudo aquele chão de mesmo porque hoje o cliente mudou. Fernando, tem mais uma pergunta aqui para você, do Eduardo Carvalho. Mais uma vez agradecendo a todos aqueles que enviaram perguntas. Isso aí, um abraço, Eduardo. Vamos lá. Meu carro superaqueceu. Já retifiquei o cabeçote 2 vezes, fiz a limpeza do sistema de arrefecimento, e depois você explica o que é isso, tá? E troquei a ventoinha, também explica o que é ventoinha, por uma mais forte. Mas meu carro continua aquecendo. O motor do meu carro é de alumínio. Tá aí o problema. Peraí que você já vai explicar. Não um problema. O motor ser de alumínio não é um problema. Entendi. O que faço para resolver esse problema de uma vez por todas? Vamos lá. Grande Eduardo. Um abraço, Eduardo. Excelente pergunta. Vamos lá. Sistema de arrefecimento. É o reservatório, radiador, a válvula termostática. Tal válvula termostática. E é ali que você coloca a água do carro e ela faz todo o trabalho do sistema para refrigerar o seu carro. Quando você aumenta o tamanho do radiador, você aumenta a capacidade de refrigeração do carro, dependendo do carro. Tem carro que precisa, tem carro que não. A ventoinha, ela pode ser uma ou dupla. São 2 motores com hélice que auxiliam na refrigeração do radiador. Elas produzem vento para auxiliar, principalmente quando você estiver parado, trânsito, estacionado, com o motor ligado, ela auxilia. Para fazer a troca quando de liga calor, o ar-condicionado. para refrigerar o motor. Para auxiliar a refrigerar o motor. O que acontece? Isso aqui é um detalhe que não é todo mundo que sabe. Ou não é todo mundo que faz. Quando o seu carro superaquece, e o motor dele é de alumínio, as pessoas elas têm por irem só até o mais fácil. Retifiquei o cabeçote, troquei a junta, coloquei de novo. Legal. Só que o motor de alumínio ele tem uma característica que ele precisa também ter a base do bloco, você também tem que retificar. Você também tem que facear. Porque ela tem a tendência de ficar imperfeita. E aí na hora que você coloca o cabeçote com a junta nova, ela não vai fazer a vedação, provavelmente seu carro vai esquentar de novo. Então não adianta você fazer a retífica do cabeçote se você não fizer o faceamento do bloco. Essa é uma característica nos motores de alumínio. Não significa que o motor seja melhor ou não seja tão bom. É de alumínio, então não quero carro com motor de alumínio. Não, ele apenas tem essa característica caso aconteça isso. Mas as montadoras hoje em dia lançam tendência. É a mesma coisa, quando lançaram o carro 16 válvulas. O brasileiro teve uma rejeição absurda do carro 16 válvulas. Por quê? Não era todo mecânico que sabia mexer, não era toda a retífica que conseguia trabalhar esse cabeçote. Então teve uma rejeição violenta. Mas se você for parar para pensar, é tendência mundial. O Corolla, eu não sei hoje, mas o Corolla já foi o carro mais vendido do mundo. É 16 válvulas. Uhum. Aí vamos lá, o carro mais vendido do mundo tá errado, certo? É você, brasileiro. É para pensar. Eu acho que eu não tenho medo nenhum. Ainda mais hoje. O 16 válvulas lançou lá em 99, 98, no Gol Bolinha. Aí depois vieram as Palhos, as Weekend, com motor 16 válvulas aqui no Brasil, né? Mas não tenho medo nenhum. Medo nenhum. Eu vou te chamar para voltar de novo aqui para falar. Vamos só dar uma pinceladinha rapidinho? Vou te chamar aqui de volta para a gente falar de carro elétrico. Tendência do carro elétrico. Mas vamos dar uma pincelada aqui. Quanto tempo você acha que a gente vai... E se nós vamos, né, algum dia, assim, nos adaptarmos
ao carro elétrico? Ó, o O carro Brasil elétrico, está preparado para receber os carros o elétricos? carro elétrico, para mim, é a próxima tendência. E quanto Mundial. tempo... Só que eles já conseguiram desenvolver a tecnologia mecânica. Eu já dirigi, eu já tive contato com 2 e eu fiquei assim bem impressionado. Eles já conseguiram ter essa qualidade, eles já conseguiram atingir essa tecnologia mecânica, eles ainda não conseguiram atingir a bateria perfeita. A bateria ela ainda é muito cara, com pouco tempo de vida útil. E fora o descarte dessa bateria. Eles ainda não conseguiram equalizar isso. Mas a hora que equalizar, combustível fóssil vai morrer. Tranquilamente. Tranquilamente. Em 2019, né? Por que eu tô te perguntando isso? Em 2019 eu estive em Portugal, né? E aí, no lugar onde eu fiquei hospedado, as garagens do prédio, todas as garagens... Com tomada, né? Com tomada. Mas Com esse... seu relógio ali direitinho, né? Você chega com o teu carro, plugou, a França, sobe... A França, ela substituiu toda a linha de táxi, toda a frota de táxi dela por carro elétrico. Eles não tem o que fazer com esse carro, que a bateria acabou a vida útil dela, então tem lá um cemitério enorme de ex-táxi francês elétrico. Mas é uma tendência. E outra, você só vai conseguir atingir o ápice subindo o primeiro degrau, o segundo degrau. Dá uma olhadinha pra lá. Vocês querem fazer pegadinha com a gente, não querem? O que eles colocaram ali? Me recuso a responder. Vou pegar um por um depois, hein? Eu não vou... Faz a pergunta aí, mas eu não vou responder. É que agora o pessoal de casa vai ficar curioso, né? Não, mas faço ou não faço? Pode fazer, mas eu não vou responder. Vocês querem... Não, vou falar pro pessoal não ficar curioso, né? Fiat Maré Fiat Maré é uma bomba mesmo? Quem quer essa bomba? Alguém quer essa bomba? Depende. Não, Se você der uma boa manutenção, é um excelente carro. Não, Tanto de suspensão, de acabamento. Olha só. A motorização dele é muito forte, para um carro original. Tudo é a manutenção que você vai dar. Não, exatamente. É uma manutenção cara, as pessoas costumam usar peça usada, usar peça de outro carro que caiba, que seja mais barata. Por isso que queimaram o carro. Se você der uma manutenção nele, aí tem gente que pega o carro e quer preparar a mecânica, aí você de um carro de 145 cavalos, que era o 2.0 normal, quer colocar 500... Quer botar turbina, quer botar nitro, o carro não foi feito para isso, o motor não aguenta essa têmpera. E aí você tem um resultado não muito feliz, aí fala, olha, o carro não aguenta. Não. Qual foi o uso que você deu ao carro? Qual foi a manutenção preventiva e corretiva que você fez no carro? Eu me lembro que na época não tinha nem ferramentas, cara, para mexer no Maréia. Para trocar uma correia dentada tinha que soltar, tinha que tirar o motor. Exatamente. É igual essas Range Rover aí, tem alguns modelos que você tem que descravar a carroceria para poder trocar a correia dentada. Aí a pessoa que comprou Maréia não tinha grana, levava lá no seu José aí fazia de qualquer jeito, debaixo da amendoeira, reaproveitava tudo, engatilhava. Tudo, por isso que o carro começou porque essa história. Geralmente os carros de luxo da Fiat têm uma manutenção muito cara. E o Maré, ele era um carro de luxo da Fiat, né? Era lindo o Maré. Não, mó nave. Carro excelente. O carro tinha um barulho bonito, acabamento. Né? Tinha os HLX, né? Que eram mais completos, cara. Carros bonitos. Pedro Carvalho. Qual dica você daria para quem quer entrar no mundo dos carros antigos? Boa pergunta. Eu ia chegar lá, mas aí ele se antecipou aqui. Qual o melhor carro para comprar? Por que os preços subiram tanto? Carro ideal para você entrar no mundo dos antigos não existe. Existe o que caiba no seu bolso. Você tem os carros ditos colecionáveis e você tem os outros carros antigos. Por quê? Os encontros de carros antigos são... se você começar a frequentar, você vai ver que é uma família. Você começa a fazer amizades para o resto da sua vida, pessoas bacanas que te recebem com o carro que você tiver. Só não avacalha o encontro. Chega lá com um carro com mínimo de condição. O que você diz com avacalhar o encontro? Chegar lá com um carro que não tem nada a ver. Você pode comprar um Fiesta 95 que esteja bonitinho e tal e começar a curtir seu encontro de carro antigo. Como você pode hoje comprar um Gol GTI 94 que custa aí 200 mil e você vai frequentar o encontro de carro antigo. Comprar os Fuscas da década de 60, que são os mais valorizados, tirando os alemães, que a traseira, o vidro médio. Você vai curtir o seu encontro de carro antigo. Tudo varia do seu bolso. Mas vão sempre te receber nos encontros. Tem
não chamam de carreata, eles fazem encontros para... Um exemplo, aqui no Rio de Janeiro, hoje vamos almoçar em Petrópolis, aí sai aquela carraria, o encontro de VW, aí sai o pessoal com Brasília, Variante, Fusca, vão até Petrópolis, almoçam, depois retornam. Tem o encontro de Ford, e tem o encontro de misturado, né? Vai ali todo mundo e se encontra, se reúne, troca ideia e troca informação, dica. Eu tenho uma matéria para fazer, né, que já está até agendado para vir aqui no estúdio. Leonardo Gonçalves, ele é dono da empresa Busco Fusca. Acho que seria uma boa conversa aqui, né? Legal, né? Acho que seria bem legal. Legal. E quero trazer também mercado. Quero trazer aqui também o Rodrigo Copelo, vulgo Rodrigo Dojinho. Dojinho, é o cara que saca, pra mim, é o que saca mais de Doge no Brasil. Não, ele não o conhecimento dele tô falando Dojinho, não, tô falando Dojinho Polar. Né? Não, de Doge em geral. Ele é absurdo. Há um tempo atrás eu fui na casa dele. Ele é absurdo. Acredita nisso, Fernando? Eu fui na casa dele, né? E, cara, o cara é 10, me recebeu com o maior carinho, enfim. Cara, o cara quebrou a parede. O cara quebrou a parede da casa dele. Isso é fato, tá? Mandando um abraço aí, cara, pra ele. Dojinho. Um abraço, Dojinho. Abração, cara, abração. Cara, o cara quebrou a parede da casa e botou o Dodge dentro da casa dele. pra naná. Pra dormir. E aí eu comecei a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bacana a história dele. Eu vou trazer ele aqui. Ele é ímpar. Meu irmão, eu contei uns 9 Dodge lá. E não deixando de salientar nesse mercado de carro antigo que o preço de peça também subiu muito. Das peças? Também subiu muito. Porque os empresários enxergaram nesse mercado, nesse nicho, a procura, né? Demanda, sobre o valor. Ainda mais a dificuldade de você conseguir peças de carros nacionais não é muito simples. Você consegue você tem uma variação muito boa de peça em Chevette, Monza, Opala, VW, né, Fusca, Variante, Brasília, você ainda consegue. Agora, se você for pegar os carros antigos de outras marcas, você vai penar. E aí o cara que tem quem tem essa peça, ele sobe o preço, não tem jeito. Pergunta que não quer calar. Qual carro mais antigo bonito pra você? Qual carro assim que foi lançado... Tô falando antigo, tá? Não tô falando dos novos agora, não, dos atuais não. Tô falando lá de trás. Qual mais bonito assim pra você? Você fala, cara, que carro que essa montadora acertou assim na mosca. Eu sou apaixonado pelos carros da década de 70 e 80. Que seriam esses carros? Eu gosto muito do Opala Diplomata 89. Lindo. Porque ele tem um detalhe ele tem um friso, não é cromado, ele é tipo um açim escovado, um alumínio, em volta dos vidros. E 4 portas. Eu gosto muito do GTI, que o pessoal chama de frente chinesa, né? Que é o 92 a 94. Um bom carro, né? Na época começou a injeção eletrônica, né? Não, ele não bom carro não. É lindo. Mas o carro quem viveu essa época aqui tem mais de 40, sabe? Nosso caso, né? Nosso caso. Não espalha não. Deixa em off nossa idade. Esse carro eu acho muito lindo. Também gosto do Ômega, que aí já é mais recente, né? Gosto do Landau. A gente costuma falar, eu né? gosto da década de 70 e 80 são as minhas paixões. Então o gosto é muito pessoal, né? Porque pra mim, eu posso falar aqui do Opala Diplomata e vai ter gente que, pô, tá maluco? Esse carro... Não, eu vou chegar lá. Meu irmão é opaleiro, costuma falar. Meu irmão é opaleiro. Meu irmão também é fanático por Opala. Meu irmão, assim, ele teve muito Opala e Caravan. Gosto também do XR3 conversível. Bonito carro. Todos os modelos, desde o 85 até o 94. Bonito 95. Carro. E por ele ser opaleiro também daria um bom papo aqui, hein? Muito legal. Você acabou de me dar uma ideia agora. Ele faz parte do Clube do Opala. Seria também muito legal trazê-lo aqui. É uma família. E trazer também o presidente do Clube do Opala. Tá convidado. Tá convidado a vir aqui para trocar uma ideia com a gente aqui, bater um papo bem legal. É uma família, né? Bem legal. Tira uma dúvida, se você não se importar. Qual é o seu carro? Eu tenho um Passat Alemão 2004. Bom carro? Eu sou apaixonado, cara. Eu sou o segundo dono do carro. Aí coloquei aro 20, trouxe a suspensão de São Paulo para dentro da lei, né? Porque você tem especificações técnicas na lei, para você não ter problema em blitz, em estrada, com rodoviária federal. Registrei no documento do carro a suspensão, então eu posso transitar
tranquilo. É um carro que eu sou o segundo dono, a pintura original nele inteiro. Bacana. Ele é turbo de fábrica, automático, Tiptronic. Então, Teu assim, bebezinho, né? não empresto. Não empresta. Deixa eu dirigir ele. Deixa Uma o final vez, de semana uma vez a comigo minha aí. irmã virou pra mim, Nando, me dá a chave aí, deixa eu dirigir esse bichão. Aí eu falei, chega aqui. Aí abri a porta do carro, senta aí. Aí ela sentou no banco do motorista, ajeita o banco. Ela ajeitou e tal, ajeita o espelho. Ela ajeitou, e agora? Agora você fecha os olhos. Imagina. E se imagine dirigindo ele. Esse não, né? Que maldade. Aí né? deu uns 2 minutos, pronto, Maldade, né, acabou, pessoal? Maldade. acabou a sua volta. Vamos. Adriano, Mas, pura maldade, né, Nando? mano? Faria isso com a tua irmã? Faria? Pô, não tem jeito, cara. Você tem um valor ali de roda e suspensão, e o carro tem uma característica. Pô, o meu pneu, a minha roda são 9,5 polegadas. O meu pneu montado, ele fica aberto. Porque ele não consegue preencher a roda. Não tem foto do carro aí, Aí não? fica- Depois você mostra a foto do carro aí. Fica. Você achou... É menor, a distância da roda pro chão é menor que uma moeda de R$ 1. Bateu curiosidade, hein? A minha irmã não vai ter o mesmo cuidado que eu tenho, não vai conseguir. Então, assim, não tem como você entregar na mão de alguém que não tenha o costume de dirigir Fernando, dessa forma. manutenção de pintura, meu irmão. Você indica algum produto, o que fazer? Enfim. Bom, você tem hoje os lugares especializados nisso. Inclusive a Trialto faz um trabalho excelente de revitalização, polimento, hidratação. Porque O pessoal da Trialto é 10. a pintura você hidrata, sabia? Você sente um carro que nunca recebeu produto nenhum, ele chupar o produto que você está passando, diferente de um carro que está acostumado a você fazer uma manutenção de pintura, você gasta menos produto. E aí você tem parte de higienização interna. Eu faço as coisas à moda antiga. Eu ainda gosto muito eu mesmo fazer. Mas eu mesmo fazendo é por hobby. Porque se não fosse pelo hobby, eu levaria na Trialto, com certeza eu indico. Eu gosto muito de um produto que da antiga. Não é tão antigo assim, mas eu gosto demais. E ele é muito simples de você usar, que é a pasta 3 à base d'água, com o líquido lustrador ou alto brilho da 3M. É o produto que a Trialto usa. Eu gosto demais do... Você hoje tem produtos moderníssimos, um produto para aquilo. Você tem uma pedra de cera hoje para desintoxicar a pintura. Com certeza. E outra, eu uso estopa. As pessoas falam, não, mas a estopa no carro preto, ela marca, ela faz... Tem gente que usa papel de polimento, tem aquela toalha de acabamento. Eu uso estopa e dou meu acabamento com alto brilho e flanela. Uma flanela nova, sempre. É o acabamento que eu dou no carro e fica perfeito. Por quê? Porque eu faço na mão. E na hora de você passar a pasta, você pode passar a pasta passando a estopa, né? Ou pega uma esponjinha, não essas esponjas de lavar louça, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, deixa isso bem claro aí, hein? Uma esponjinha. Atenção, pessoal. Não é esponja de lavar louça, não. Ainda mais se é aquela brasileirinha, né? Que é um lado verde. Eu vou usar o verde, meu Deus, você vai pelo amor de comer Deus. o verniz. Pelo amor de Deus, não. Vai ser bom para Trialto, que você vai ter que levar o carro lá para repintar, né? Não use a parte verde, hein? Aí, vamos lá. Você pode lavar o carro. O bom é usar um detergente. Você pode usar o neutro. Neutro. Neutro é legal. Eu já cheguei a levar carro com sabonete, cara. Pra não perder o acabamento do polimento. Não, pessoal. Aí, a produção aí. Não, peraí. Quer dizer, então, que você lavava teu carro com sabonete? Não, mas hoje eu não faço mais isso, não. Para ficar cheiroso a pintura. Não era pra ficar cheiroso, é porque o detergente ele é muito adstringente. Entendi. E aí o polimento ele tem os seus produtos à base de óleo e tal, e você vai acabar tirando tudo. E com isso você tira o brilho junto. Então detergente neutro não mancha. Não, detergente neutro não mancha. Não mancha. Para fazer a parte de higienização do carro. Você pode levar num lugar com a máquina e tal, mas se o seu carro tem só uma poeirinha, você consegue fazer isso tranquilamente com... Existem uns produtos de limpeza de carpete. Você pega um balde, bota na metade de água, bota uma tampinha e meia desse produto, bota uma medidazinha pequena de sabão em pó, mexe isso, vai fazer uma espuma. Sabe essas escovinhas de lavar roupa? Você pega a espuma e você molha Você pega a escovinha e molha na espuma. E vai esfregando o banco do seu carro. Só com essa espuma. Aí depois você tem que ter um aspirador que sirva para água.
Você vai tirar o excesso, que ele vai ficar úmido, né, com essa espuma. Você vai ficar úmido e deixar o carro secar no tempo, com vidro aberto. O ideal é fazer numa época de calor. Esse é o Tô Dentraço do Papo, você sempre ligadinho no tema que nós estamos conversando aqui. Hoje a presença de Fernando Figueiredo, um cara que saca pra caramba de automóvel. Tô gostando muito, Fernando. Pergunta do Marcos Paulo. Obrigado, Marcos Paulo. Eu adorei sua pergunta. Fernando, na sua opinião, quem foi melhor? Senna, segura a bomba agora, peteca, hein? Senna ou Piquet? E por quê? Peraí que depois tem mais. Senna ou Piquet? Mas qual mais? E não acompanhei essa época da Fórmula 1, mas meu pai e meu tio sempre ficam discutindo quem for melhor. Então tá bom. Primeiro, vamos pelo final da pergunta. Pode? Pode. Vamos aqui falar... você tá em casa, cara. Isso aqui no Tô Dentraço do Papo, você tá em casa. Vamos falar quem foi Você o tá em Ayrton casa. Senna. O que representava o Ayrton Senna? Né? Adorei essa pergunta. Também, mas ela é pesada, né? Mas vamos embora. Porque você tem pessoas com conhecimento técnico muito maior do que o meu. Vou dar o meu ponto de vista. Tá. Eu vou te trazer aqui de volta pra você falar mais isso então. Vamos lá. Primeiro saber quem foi o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele foi... Por que essa importância tanto no Ayrton Senna e não nos demais excelentes pilotos que o Brasil... Não, já tem aqui. E não tanto nos outros pilotos brasileiros. O que acontece? O Brasil, na década de 80, ele era absurdamente atrasado em relação ao mundo. Tanto é que nós éramos considerados subpovo, terceiro mundo, e o mundo tinha mesmo um preconceito com relação ao brasileiro. Quando o Senna chega na Fórmula 1, já tinham tido brasileiros na Fórmula 1, só que o Senna chegou com uma característica completamente diferente, e isso começou a incomodar. Ele começou a chamar muito a atenção, ele começou a ter muito destaque mundial, e aí os europeus, principalmente da administração da Fórmula 1, começaram a ficar com ciúme. E aí, voltando ao Brasil. O Brasil era uma época que você não tinha a tecnologia que você tem hoje, você não tinha a informática que você tem hoje, você não tinha as redes sociais, você não tinha internet, você tinha o que passava na televisão. Passava na TV, exatamente. Passava na televisão. E eram poucos canais e programação reduzida. Não tinha a quantidade de programas que você tem hoje, a variedade de programas que você tem hoje. Você tinha o Jornal da Manhã, programa infantil, jornal esportivo no almoço, Jornal da tarde, Sessão da Tarde, um filme que passou 500 vezes, passava de novo, era o Lagoa Azul. Aí você tinha uma novela reprise e era o que passava na televisão. E domingo você tinha a Fórmula 1 na parte da manhã. E aí o Senna começa a ganhar esse destaque. O brasileiro era um povo muito sofrido, ainda é, né, mas era muito mais sofrido nessa época. E o Senna, ele começa... o Brasil assiste tudo que tentavam boicotar o Senna e o Senna peitando todo esse sistema. E com detalhe, ganhando. Né? E bonito, né? Ganhando. Ganhando e bonito. Na raça. Ele peitava, chegava na pista. No peito ou na raça. E ganhava. Por isso que o brasileiro, da nossa faixa etária para cima, que acompanhou ao vivo essa época, ele é tão fissurado em Ayrton Senna, ele é tão fã do Ayrton Senna. Porque ele chegava lá, ele ganhava e acabava a corrida, ele esfregava na cara deles aqui a bandeira do Brasil. Aqui, ó, quem vai subir no pódio é o brasileiro. Aqui, ó, como vocês gostam, é o subpovo, é o terceiro mundo que está aqui, ó, vim na casa de vocês, no esporte de vocês e ganho. E isso aí enchia de orgulho o peito do brasileiro. E aí o brasileiro, né? ele no Senna, ele enxergava o quê? Pô, alguém tá vencendo lá fora, que era muito difícil, tudo era muito difícil. Eu sei que existem fãs aí no mundo inteiro do Ayrton Senna, né? Principalmente no Brasil. Agora, meu pai era assim um fanzaço do Ayrton Senna. Nos 25 anos da morte do Senna, eles fazem um passeio no autódromo onde ele faleceu, de Imola, né? Tinham 26 ou 27 mil pessoas nessa visitação do dia da morte dele. Foram até a curva fazendo homenagem, colocando vela, flores, orações.
O cara movimentou o mundo. Eu li. O mundo. Eu li muita história do Ayrton Senna também, né? Inclusive, li o livro O Caminho das Borboletas, que foi escrito pela Adriana Galisteu, né? Que na época do falecimento dele era a atual namorada Era a dele, atual que namorada namorava. dele, né? Então, no livro dela, né, cara, assim, que foi muito bacana, o livro top dela, ela conta muitas histórias dele, né? Porque ela Porque porque assim, ela presenciou muita coisa ali, o né? brasileiro ele é fã do piloto. E à época também não tinham as informações que você tem hoje, nem a quantidade de programas e internet. E você, algumas raras vezes, conseguiam fazer imagens, depoimentos e alguma coisa da vida pessoal dele. Então quem conviveu com ele tem história para contar. O brasileiro, nós aqui, os normais, o telespectador, ele assistiu o piloto e sabia por alto algumas histórias. Do tipo, ele fazia caridades e a primeira condição dele, a condição primordial, sine qua non para ele poder fazer uma caridade era o sigilo. Não podia contar que ele estava fazendo a caridade. Bacana. Não precisa botar a cara na janela para dizer, né? Para fazer Não o bem, fazia né? caridade com selfie, entendeu? Então, assim, ele era um cara muito diferenciado. Vamos agora para o início da pergunta. Rápido, só pra gente encerrar essa parte aqui. Ela cita muito que ele era um cara muito perfeccionista. Eu vou falar. Eu não me lembro agora qual foi a corrida que ele ganhou. Ele ganhou de lavada lá na frente. Mesmo no pódio, pô, ele tava tenso ali. Falou, pô, ganhei e tal, mas pô, podia ter feito aquela curva melhor. Olha isso. Não, ele era um ganhou, cara... tal, e enfim. Ele foi um cara pioneiro. Ele foi o primeiro piloto de Fórmula 1 a se tornar atleta. A ter preocupação com o preparo físico. Outra coisa também, ele era Ele foi o treinado pelo primeiro. Nuno Cobra, né? Ele foi o primeiro a treinar preparo físico. Então... Tudo que ele podia fazer, porque os carros sempre foram muito próximos, um carro do outro, de tecnologia, de motor. O que você tivesse de diferença, de um plus, fazia total diferença na corrida. Porque você tirar 1 segundo, 2 segundos, é muito difícil. Então, se você tivesse mais preparo físico para controlar o braço ali, mais uma asa diferente, então tudo que você conseguisse tirar segundo fazia muita diferença. E ele ficava buscando isso. Eu lembro também, né, que assim, as famílias se reuniam aos domingos para ver o Senna, né? Pô, todo mundo acordava cedinho. Domingo que é o dia, vou dormir até mais tarde. Mas as pessoas tinham prazer de acordar para assistir a Fórmula 1. Para ver a Fórmula 1. Acabava a Fórmula 1, começava o domingo. Você consegue, assim... foi o que eu te perguntei, o Marcos Paulo perguntou. Qual o melhor, Senna ou Piquet? Não digo nem melhor, tá? Assim, eu vou explicar. A diferença de um piloto para o outro, você consegue... Qual o melhor, Senna ou Piquet? São características completamente diferentes. Quais características? Que você comparar o Senna com o Piquet, não dá. Você compara só porque eles eram brasileiros e ambos foram tricampeões. Mas como piloto, não tem como comparar. Você pode até comparar o Piquet ao Prost. Mas comparar Senna e Piquet eram completamente diferentes. O Piquet, excelente piloto. Mas o Piquet ele era muito técnico dentro da regra. Como assim? Eu vou fazer uma comparação aqui para você entender e as pessoas também. Eu curtia muito jogar ping-pong, tênis de mesa. Uhum. E eu não sou o melhor jogador de tênis de mesa do mundo, mas nessa época que eu jogava bastante, eu gostava de fazer uma coisa que era o seguinte: eu ficava levantando a bola para você cortar. Se eu não conseguisse botar você para dançar, eu levantava a bola para você cortar. Por quê? De cada 10 bolas que eu levantava, tu errava 8. E eram 8 pontos para mim. Como é que o Piquet e o Prost, eles faziam? Excelentes pilotos, tá? Excelentes pilotos. Eles faziam o seguinte: eles estavam em terceiro, segundo, quarto, eles colocavam pressão no carro da frente, o cara errava alguma coisa, eles passavam. Entendeu? O Senna não. O Senna não fazia isso. O Senna vinha e tinha que passar você. Vinha com tudo, vinha né? Com tudo. Tudo com vontade. Faca nos dentes. Você falar assim, o Senna era melhor que o Piquet? Não vou dizer. O Piquet era melhor que o Senna? Também não vou dizer. Os dois eram excelentes. Mas Fernandinho, eu curtia mais o Senna. Por conta disso. Se você pegar a quantidade de corridas que o Senna já fez, o Senna, ele...
Por várias vezes, ele colocava uma volta em cima de todo mundo. E você não tem isso do Piquet, você não tem isso do Prost, você não tem isso do Mansell, você não tem isso dos outros pilotos. Você não tem. Aí vamos falar de números. O Senna tem 40, se eu não me engano, são 41 vitórias. O Piquet tem 23. É quase o dobro. Entendeu? Só que os dois são tricampeões. Sim. Por quê? Porque o Piquet, por ele ser muito técnico, o Senna ou ele ganhava a corrida, ou ele batia, ou ele quebrava. O Piquet não, estava sempre fazendo um pontinho, estava sempre subindo no pódio, estava sempre muito técnico. Piquet, Prost, vamos mais antiga, mais no passado. Fittipaldi. Fittipaldi era muito técnico. O Senna não, o Senna vinha, atolava o pé, abria a borboleta mesmo, caçava os caras, tinha que passar e tinha que continuar acelerando. Tem uma corrida em Mônaco que ele bate na entrada do túnel. Ali ele já tava uma volta em cima de todo mundo e continuou acelerando. Acho que ele queria dar a segunda volta em todo mundo, cara. Aí ele vai dar uma errada ali, pô, bate. Tanto é que ele nem volta pro boxe, ele morava ali perto, ele vai andando pra casa. Tu imagina, o cara tá no meio da rua, passa o Senna, de macacão, com o capacete no braço, possesso da vida e passando ali pelo meio da rua, brabão. Imagina, cara. Fernando, vamos falar da parte, assim, é ruim a gente falar isso, né? Parte triste, né? Do acidente dele. Mas é bom a gente abordar isso. Foi falha mecânica mesmo? Ou foi excesso de competitividade dele mesmo? Cara, tem muita teoria, né? Muita teoria, coisa que se fala, muita né, cara? teoria. Tem teoria que foi um tiro, porque na gravação de dentro do cockpit aparece uma fumacinha e o buraco aqui no para-choque, do para-choque, desculpa, no capacete, é muito certinho, redondinho. Então tem essa teoria do tiro. Tem uma teoria que ele passou mal, que ele teve um mal súbito. Né? Tem a teoria da quebra do braço da né? direção. E aí, na verdade, se fosse... É porque entrou certinho entre a viseira... né? Ele entra acima da viseira, aqui assim no canto. Mas aí na junção entre a viseira e o capacete. Um pouquinho acima. Né? Então, assim, complicado, porque a caixa preta do carro, de telemetria, estava muito danificada depois, não conseguiram investigar direito. O mal, eu vou falar a teoria que eu mais acredito, não necessariamente seja a verdadeira, mas eu acredito no mal súbito. Você acredita no mal súbito? Acredito, porque tem uma imagem antes dele entrar na curva, o capacete dele balança assim como se tivesse dado algum apagão. Alguma coisa nele. Por quê? Vamos lá, por quê? O Senna, ele veio, desde que ele entrou na Fórmula 1 e ele começou a se destacar, começaram a boicotar o Senna. No campeonato de 92, a Williams, ela estava dominando, que era aquele plus a mais que eu falei, ela tinha a suspensão ativa. E ela conseguiu equilibrar a suspensão e a suspensão dela funcionava perfeitamente. Então os carros da Williams, eles eram por serem mais equilibrados na hora de fazer uma curva, na hora de sair de curva, na hora de algum asfalto ondulado, eles tinham mais equilíbrio. Então você consegue ter menos perda de tempo, com isso você tem mais chance de vencer. E o Senna nesse ano ainda foi vice-campeão. Só que no ano de... 93. No ano de 94, ele vai para a Williams. Quando ele vai para a Williams, a Fórmula 1 vai e tira a suspensão ativa. A Williams não conseguiu equilibrar o carro. Não consegue equilibrar o carro. A suspensão, o carro era muito instável, muito difícil de guiar, muito difícil de controlar, muito. E mesmo assim, era só o Senna mesmo para conseguir dirigir aquele carro. E mesmo assim, ele consegue, só que ele não consegue completar uma prova. E o Schumacher ganhando. Aí você tinha aquela pressão do tricampeão. Ele, por sua vez, queria ser penta para igualar o Fangio. Era o sonho dele. O piloto, a partir dos 29, 30 anos, o piloto de Fórmula 1, você pode ver que a carreira do piloto de Fórmula 1 ela é curta. Aí as pessoas pensam, mas como a carreira do piloto é curta? Ele está ali sentado. Ele não... A partir dos 29, 30 anos, o piloto de Fórmula 1 ele perde 1 segundo por volta. Ele começa a ficar mais prudente. Entendi. E aí o Senna tá vendo que a carreira dele já estava com 34, né, se eu não me engano. A carreira dele já está chegando perto do fim e ele tá vendo que ele não vai atingir os 5 títulos. Né? E aí começa aquela pressão do carro, pressão da imprensa, pressão da mídia, pressão do povo. O Schumacher tinha
se dizia na época em que os carros da Benetton, que era do Schumacher, eram carros que estavam usando tecnologia que não era permitida, de forma camuflada. E aí, para mim, eu acho que ele... Aí teve aquele final de semana fatídico, onde teve a morte do Ratzenberger, teve o acidente gravíssimo do Rubinho. O acidente do Rubinho foi muito mais grave. Eu ia chegar lá, né? Assim, um acidente gravíssimo. Ele pressionadíssimo, ele já era um cara milionário, ele já tinha atingido todo o máximo de uma carreira. Sabe o que eu acho, assim? Eu acho que ele ali naquele momento ele pode com certeza dormiu mal. E não, assim, você dentro daquele carro, embora você esteja numa velocidade absurda, mas você está completamente vedado, né, pela roupa. Então é o calor, mas ele não era atleta, mas você antes concorda ele era um ser humano, né? O que eu passei, tá? Assim, o que eu vou te passar o que eu vi. O semblante dele tava naquele pesado, final de semana tava complicado. Tem até uma imagem que ele bota a mão assim, né? Ele tá na traseira, ele tá até com a blusa do Seninha. Isso. Ele tá ali bem com a mão sério. ali, cara, assim, dá pra ver que o semblante dele ali não tava legal, cara. Então eu acredito muito nesse mal súbito. Embora a telemetria do carro ainda conseguiu medir que ele reduziu de marcha e usou o freio. Aquilo foi uma coisa muito rápida, mas você tá a 300 por hora, né? Qualquer segundinho, qualquer distraçãozinha, qualquer coisinha é muito complicado. Ele passa reto. Na época lá do Senna, né, cara, os Williams e as McLaren eram que dominavam, né? E hoje em dia, como é que tá isso? Hoje em dia, eu vou te falar, eu vou falar uma coisa que a maioria dos brasileiros daquela época vão falar igualzinho. Eu murchei. Depois da morte do Senna? Eu não acompanhei mais direito, não. É mesmo? Eu te falar sobre hoje, uma coisa eu te dou certeza. O Hamilton é o multicampeão de hoje, né? E ele é fãzão do Senna. Já declarou. Tanto assim, é declarado fãzão do Senna. Isso aí, vamos lá. Quem foi o melhor? Eu não sei quem foi o melhor. Eu sei que a cada 20 pilotos de Fórmula 1 que você pergunta quem foi o melhor, eles 19 respondem que foi o Ayrton Senna. O Hamilton, que é o atual, o cara de hoje da Fórmula 1, multicampeão, né? Ele, um dia pegaram ele para um programa de TV, onde ele ia falar sobre Ayrton Senna, foi lá no autódromo e de surpresa pegaram uma McLaren, que se eu não me engano é a do campeonato de 90. Colocaram o Hamilton para dar umas voltas na pista, né? Com a McLaren do Senna. E chorou igual criança. Aí eu te falo, será que se você pegasse hoje o Hamilton e levasse para a década de 80, será que o Hamilton tinha os 7, 8 campeonatos que ele tem? Cara... Ele poderia até ser campeão, isso eu te dou certeza. Que ele é muito bom. Mas não tinha essa quantidade. O Senna... O Schumacher... O Senna no peito na raça, né? Não era só o Senna, cara. O Schumacher começa a carreira dele absurdamente vitoriosa. Prost se aposentou, Mansell se aposentou, o Senna faleceu, o Piquet já tinha se aposentado. Você acha que ficou um pouco mais fácil? Óbvio, né? Mais fácil, né? Mais fácil, cara. Queria ver na época desses caras, como o Senna tinha que correr contra Piquet, Prost, Niki Lauda, Mansell, igual um maluco atrás dele, entrando de qualquer jeito nas curvas, fazendo de... Pô, cara. Aí, outra, eu quero que me mostre um piloto daquela época ou de hoje que ganhe uma corrida sem câmbio, só com sexta marcha. Eu quero ver um piloto de hoje ganhar uma corrida botando o carro a mais de 300 km sem freio. Isso era pilotar de verdade, né? Aí o que acontecia? E a galera lá ficava louca, né? Porque o cara chegava aqui, peitava, ganhava, humilhava os outros. Tem várias cenas essa história de bastidor, né? Do Prost entrar no ônibus dele, que era pra ele, da equipe, Motorhome. Né? Motorhome. Ele não quer me ganhar, ele quer me humilhar. E era o Prost entrando quando acabava a corrida. Ele não quer só me ganhar, ele quer me humilhar. Ele quer me humilhar, porque era quase toda a corrida, botava uma volta em cima. Então, você acha que hoje o Brasil ainda fabrica pilotos bons de Fórmula 1? Você acha que ainda venha assim, um brasileiro despontar na Fórmula 1? Fabrica, cara, mas o Senna é igual um Pelé, é só um, cara. Quem viu, quem assistiu. Quer ver, você tem o rei do futebol, o rei da Fórmula 1. Né? O Rubinho era piloto maravilhoso. O Rubinho tá se dando bem na estoque, né? Tá arrebentando. Tá arrebentando na estoque. Só que o Rubinho, assim, você pode falar sorte ou azar. O Rubinho nunca pegou uma equipe boa. Quando ele foi para uma Ferrari, quando ele foi para uma equipe boa, ele não era o primeiro piloto. Eu nunca, pessoal, metralhava o Rubinho, né? De ser tal. Eu nunca tive essa onda, sabia? Primeiro para estar lá, cara. Exatamente. Eu penso assim,
Por um cara tá pilotando uma Fórmula 1, é porque o cara é bom. É igual O cara agora. é bom. Flamengo e Corinthians, final da Copa do Brasil. Flamengo e Atlético Paranaense, final da Libertadores. Os entendidos falam, não, o Flamengo já ganhou, não ganhou nada. É verdade. Pra estar ali, pra Pra fazer tá uma ali, final... pra tá ali na final não é à toa. É a mesma coisa para esses pilotos chegarem até a Fórmula 1. Primeiro, vamos lá, para um brasileiro chegar até a Fórmula 1, do kart, passar por todas as etapas até chegar a uma Fórmula 1 e conseguir ser contratado na Fórmula 1, conseguir entrar na Fórmula 1, é de 15 a 20 milhões. É muita grana. Aí você tem um pai que vai investir nisso e buscar investidores para isso, aí você pensa assim, caramba, se eu botar isso de 15 a 20 milhões no mercado financeiro, numa aplicação, porque esse piloto ele pode chegar lá na ponta final e não conseguir entrar. Mas foi 15, 20 milhões, cara. Então é complicado. Entendeu? Então, quem tá lá, com toda a certeza do mundo, é um muito bom piloto. Felipe Massa também, né? Também. Né, cara? Felipe Também. Massa, o filho do Fittipaldi, Filho do Fittipaldi. o Christian. Você tem vários. Você tem o Tony Kanaan. Bom pra caramba. Pô, o cara toca muito. Bom pra Ele caramba. não conseguiu entrar na Fórmula 1. Ele corre NASCAR, Ele né? não conseguiu, cara. E tem Ele corre na Indy, né? Indy, Fórmula Indy. Corre até hoje, cara. Corre até hoje, né? Cara, e ele não. Eu tenho certeza que ele na Fórmula 1 ia fazer bonito. Ele não conseguiu entrar, cara. Aí ele conseguiu uma abertura na Indy e não saiu mais. Como o Fittipaldi tentou levar o Senna, se eu não me engano, foi em 92, pra Indy. Pra Indy. Pô, já pensou, cara? Caraca. Ó, e o Senna pegou o carro do Fittipaldi, bateu recorde, fez melhor tempo na pista lá. Aí, não adianta, cara. Era o cara. Ô, Fernando, fugindo um pouquinho da Fórmula 1, eu gosto muito de automobilismo também, né? E quem gosta mesmo, né? Gosto, não tem jeito. Respira isso. Paulo Gomes, esses caras, esses antigos, né, da Stock Car. Ingo Hoffman. Os caras ainda correm ainda, cara. Não, acho que o Paulo não, mas você tem uma Stock Car que é old, né? Old Stock. Que usa os Opalas da época. Muito bacana, né? Tu já viu a corrida daquilo ali? Muito bacana, né? É legal, os caras são verdadeiras lendas, né? Você viu o teste que eles fizeram? Eles largaram com um determinado tempo, né, os estoques antigos e depois largaram os estoques novos, né? Porque os novos são V8, né, cara? Sim. Os antigos são 6 cilindros. E aí, cara, pô, meu irmão, foi Mas mesmo assim, se você tem um 6 cilindros muito bem equilibrado, pro V8 dá pra fazer uma frentezinha. E dependendo de quem esteja ali entre o volante e o banco do motorista, né? Foi bacana. Dá pra fazer uma... A comparação foi bem bacana, Dá pra... Pessoal, você que tá aí curtindo, tá? Esse nosso podcast, esse é o Fernando Figueiredo, o cara que saca pra caramba, assim, de automóvel, dando essa palhinha pra gente aqui, falando aqui de um pouquinho de Fórmula 1, né? E lembrando a vocês que esse podcast é oferecimento total da Triauto Reparação Automotiva. Depois dá um Google lá, veja lá, né? A Triauto, né? Fernando, considerações finais, meu amigo. O que você tem a dizer pra gente aí? Primeiramente, agradecer. Não, eu que te agradeço, né? Agradecer o convite, uma honra para mim estar aí. aqui. Para mim é inédito, nunca fiz nada do gênero. E falar quem quiser, quem curtir esse mundo dos automóveis, é legal. Tem até um vídeo que o pai fala assim, quer manter o seu filho longe de problema, longe das drogas, longe de tudo, dê um carro antigo para ele. Não vai sobrar dinheiro para mais nada. Ele não vai conseguir sair, não vai conseguir namorar, não vai ter amizade ruim, não vai conseguir mais nada. Mas é bom, né? Cultuar um carrinho antigo eu gosto é muito bom, pra né? caramba. Pra quem gosta, tem a galera que cultua a bola, a pipa. Tem um monte de amigo meu de cabelo branco igual o meu, só todo pipa. O cara gosta de videogame. A gente tem que fazer o que a gente gosta, né? A gente gosta. Eu tive um... Pra quem gosta, é muito legal. Eu tive um legal. Voyage. Eu fiz 90% dos meus amigos, eu fiz um automóvel. Bacana. Os meus amigos mesmo. Aqueles que eu falo, não, esse aqui é meu irmão, é brother. Eu fiz um automóvel. Eu precisei vender, mas meu último carro antigo, eu também tinha uns carrinhos antigos. Eu tinha um Voyage 93 Sport, lembra disso? Banco recaro. Isso é uma Meu nave. carro era top, ele era o único dono. O senhor comprou em 93, 27 de outubro de 1993, na Abolição Veículos, na concessionária. Eu tinha nota fiscal do carro. Assim, eu achei o carro
Você também deve ter esse feeling, né? Eu achei esse carro numa garagem, cara. Parado na garagem, falei, nossa, esse carro tem potencial. O carro tem alma, né? Dá Tem pra alma, fazer, né? tem alma. Aí eu fui lá, peguei o carro e tal, levei para a Trialto. E aí fiz ele todo na Trialto. O carro ficou lindo, ficou top, cara. Imagina. Ficou top. E aí eu precisei vender, né, para investir em outra coisa. Você acredita que o carro foi vendido, é para acreditar mesmo. O carro foi vendido em 3 horas e meia. Colocou o anúncio. Coloquei o anúncio, o carro foi vendido em 3 horas e meia. Um rapaz de Minas Gerais, Veio aqui, buscou. Juiz de Fora, já tinha me ligado e falou, o carro é meu. Falei, cara, mas vem ver o carro, não é meu. Postei as fotos bacanas, né? Ah, O cara chegou, olhou, falei, não, Quem é meu. gosta, gosta mesmo, cara. meu. E aí você vê... Porque acontece, é muito complicado você comprar o carro pela internet sem ver o carro ao vivo. Porque pela foto é uma coisa, ao vivo é outra. Mas tem certos carros que você olha na foto e não tem como aquele carro não ser bom. Não tá... Não dá pra comprar. Consegue identificar isso? Consegue. É muito difícil. É muito difícil. Mas tem carro que dá pra você ver que... Porque tem foto que tá com muita qualidade. E aí dá pra ver. Mas mesmo assim, nada substitui a avaliação em loco. Nada. Nada. Não tem jeito. Nada vai substituir. Fernando, na consideração final, dá teus contatos aí, cara. Passa teu Instagram, pra pessoa quiser falar contigo, Opa. te mandar uma Instagram, Figueiredo, mensagem. Figueiredo 6260. E-mail, Fernando ADV, de advogado, né? 1979, @gmail. E Facebook é Fernando Figueiredo. Então, o pessoal que quiser aí, tá? Mandar Quiser trocar contato, ideia, trocar uma contato. ideia aí, saber mais coisas aí desse mundo automobilístico aí, né? Esses são os contatos do Fernando. E lembrando a vocês que o oferecimento, né, desse podcast é da Trialto Reparação Automotiva. Estúdios RM. Vou esquecer dos caras aqui, né? Estúdio RM, esse estúdio top aqui. Muito bom estar aqui, né, Fernando? Muito. Estúdio top, cara, de ponta, equipamento de ponta, profissionais. Os profissionais ali, Marcinho ali, né? Tá tudo na produção ali, o Renatinho, o Adriano ali. Né? Abraço pra vocês aí. Não esqueçam também do Triplo C, né? Os caras estão me cobrando aqui, olha o C. Olha o C. Ativar o sininho. Ativar o sininho. Curta, comenta e compartilha, tá? Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima.